Oi, 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 eu sou o Thiago França e esse é o Sabe Som. Episódio número 52 do Sabe Som, hoje com o jornalista, pesquisador, curador, DJ Alexandre Matias, responsável pelo site Trabalho Sujo, dedicado a falar de arte desde 1995, quando a internet era discada e você tinha que pagar pulso para ficar online. Quando o Sabe Som começou, um dos primeiros episódios foi com ele, fazendo um balanço de coisas que tinham rolado no ano de 2019, e a gente foi criando essa tradição de fazer um balanço anual. Passado esse longo hiato do podcast, passada toda a minha loucura carnavalesca, diretamente do complexo jornalístico do Brasil de Fato, episódio de hoje é para fazer um balanço de muitas coisas que rolaram de 2021 pra cá. Se liga aí. Peraí, pra começar então, Matias, como que você não tem um programa de rádio, você não é dono de uma rádio com esta voz peculiar? Mas é rádio, né? Ninguém tá me falando pra cantar, né? Nossa, porra. Poderia ser também, mas é que você foi pro outro lado da história, bicho. Pois é, eu acho que eu não tenho rádio porque eu não sou herdeiro de capitania hereditária, né? Que é o que acontece com 90% das rádios, 95% das rádios do Brasil. E segundo, que eu já trabalhei em rádio. Na verdade, se volto no começo da minha carreira, antes mesmo do começo eu fiz Unicamp, né? Então tinha um programa... Você fez Unicamp? Fiz Unicamp, sociais da Unicamp. Como que você nunca me revelou isso, bicho? Eu tô te revelando aqui, não é... Você guardou pra hoje? Exatamente. Pô. Mas quem me conhece já sabe, cara, você que tá... Quem me conhece sabe. E eu tinha um programa na Rádio Muda, clássica Rádio Muda, Rádio Livre da Unicamp, que existe até hoje. E fiz alguns programas, né? Mesmo quando o Trabalho Sujo ainda era uma coluna impressa num jornal em Campinas, um jornal que nem existe mais. Eu tinha um programa de rádio na TV Cultura lá, e depois, quando eu vim para São Paulo, eu não mexi mais especificamente com rádio no que diz respeito à música, né? Como eu estava falando antes da gente começar a gravar, eu, quando fui editor do Link, que era o Caderno de Cultura do Estadão, que não tem mais, é só uma página, sei lá se ainda existe. Não, existe, tanto que ano passado completou 20 anos, fizeram um especial disso, me chamaram para escrever sobre, inclusive. Eu fazia o boletim 9h30 da manhã, entrava ao vivo, falando quais que eram as novidades da tecnologia, e aí depois eu fui diretor de redação da revista Galileu e tinha um boletim semanal sobre ciência, mas música mesmo. Tem o meu podcast, né, o Vida Fodona, que é um podcast de música, porque esse ano não, acho que ano que vem completa 20 anos. Só que por ser um podcast que toca música, eu não consigo colocar ele nas plataformas digitais. Enfim. Pois é. Mas tá falhas de tecnologia que estão acontecendo, porque quando toca no podcast não contabiliza play, o dinheiro Exatamente, não vai mas tá lá, assim, quem entrar no Trabalho Sujo, trabalhosujo.com.br, tem o link pro Vida Fodona e dá pra escutar. 30 anos de Trabalho Sujo? 30 anos, em dia 20 de novembro desse ano, completa 30 anos. Olha aí. Pois é. É mais velho que muita gente que tá ouvindo a gente. Exatamente, com certeza. Cara, te chamei hoje porque agora passada toda a loucura de carnaval e não sei o que e tudo mais. O ano começou. Cara, eu vou te falar, viu? Isso é um tapa na minha cara. Mas a gente estava construindo essa tradição de fazer um balanço anual. Matias, recordista de aparições no Sabe Som, a terceira vez aqui no Era podcast. Era pra ser a segunda, né? O negócio que a primeira foi tanta falação que você dividiu em duas partes. Enfim. E aí a gente vai fazer um balanço das coisas que ficaram aí de 2020 pra cá, que a gente, né, acabou não fazendo e tal. Então, falar de vários discos, falar de vários artistas e tal. E, cara, mas antes disso tudo, começar com uma parada que é o seguinte: eu acho que cada vez mais a escuta musical, ela tá no streaming, mais especificamente no Spotify. O Spotify, cara, tem 90 e alguma coisa, flutua entre 92% e 94% de tudo que rola de streaming, né, na internet, que é um número, acho que, né, bastante significativo, né?
E, cara, a gente fica aí nessas crises, né? Eu tenho minhas crises, eu fico vendo, tem gente que não topa, fala mal, isso e aquilo. Eu ainda fico um pouco assim, se não houvesse tudo isso, né? Se não houvesse toda essa democratização, né? Essa pulverização da produção musical mundial, eu, como artista independente, provavelmente eu não existiria. Uhum. Então, pra mim, ainda é mais jogo ser muito mal pago do que ter que pagar um dinheiro que eu não tenho pra existir, pra entrar nesse radar. Total. Então, assim, a gente vai convivendo com esses gigantes aí, né, que vão existindo aí, enfim, vão moldando nossa forma de ouvir, de fazer música, né? Uhum. A única coisa que eu não faço, assim, expressamente não faço, eu não posto a minha lista de melhores do ano de mais ouvidos do ano, porque... Fazer propaganda pros caras é um pouco demais. Não, quando as pessoas postam, quando eu soltou ali nos mais ouvidos ali, eu reposto tudo. Eu não posto a minha lista, porque quem usa mais meu Spotify é a Eva. Então, assim... O ano passado foi a Taylor Swift, cara. Minha filha entrou na fase... Pintadinha. É foda. Eu acho melhor do que a Taylor Swift, vai, pô. Produto nacional. Pô, teve um ano que foi Mundo Bita. Legal, pô. Aí eu não posso ficar revelando as coisas que tocam lá em casa. Uhum. Mas então, vai, tá contigo. Eu acho que assim, para começar, eu concordo contigo quando você está falando dessa questão da democratização que é a internet, porque essa democratização da internet é a democratização estadunidense, né? Essa Sim. coisa de espalhar para todo mundo para dividir e conquistar, né? Sim. Toda a tática imperialista. E eu tendo a discordar dessa coisa da escuta tá muito concentrada no Spotify. É o que o Spotify quer que as pessoas achem. Por mais que a gente escute bastante isso, acho que tem uma escuta que é muito anterior à internet e que continua cada vez mais, e o pós-pandêmico reforça isso ainda mais, que é a escuta do ao vivo, né? Cada vez mais as pessoas estão escutando música ao vivo. E aí tem outras plataformas que a gente consegue também ouvir música, que é nessa contabilização das plataformas digitais, a gente põe o YouTube Music como sendo uma plataforma digital, mas muita gente escuta YouTube. Sim. Não é só YouTube Music. E Sim. YouTube, por não ser ele uma plataforma de áudio, ele não entra nesse Ibope. E eu também sou muito cético em relação não só a essa onipresença do Spotify, mas essa onipresença do sertanejo no Spotify. Fala, é o gênero mais ouvido no Brasil. Sim. Porque, assim, o Spotify é a rádio e o próprio Ibope. É eles que dizem, né? A gente, se tiver, por exemplo, a gente tá vendo toda essa discussão em relação ao Oruan que tá rolando agora. Sim. Tipo, quem dera? Só um parênteses, porque assim, a gente tá falando Spotify porque é isso, né? Tem esse dado que é 94%, né? É uma fatia gigantesca, né? Todos os outros aplicativos de streaming, eles são irrisórios, mas enfim, estamos, né, chamando palha de aço de bombril aqui, né? É isso que nós estamos fazendo, né? Sim, mas a gente não tá chamando YouTube de bombril. Não, sim. Saca? E aí é isso. Quando eu vou no meu barbeiro, ele tá escutando YouTube. Sim. Quando eu vou no boteco perto de casa, a TV Sim, tá ligada ainda no assim, YouTube. mesmo que sejam aplicativos diferentes, eu acho que tem, assim, de grosso modo, num guarda-chuva maior, assim, o formato digital, entendeu? É streaming. É streaming. Com certeza. Então, assim, eu acho que o streaming tá pegando a lógica... quer dizer, está impondo uma lógica especialmente para produção musical mainstream, né? Não digo especificamente para produção, mas com certeza da audição. As pessoas estão acostumadas a escutar músicas que eles escutam no streaming. Rádio ainda é um veículo bastante usado e muita gente ainda acontece por causa do rádio. Isso não está nessa conta. E para o Spotify e para as plataformas de streaming no geral, é muito legal eles falarem que 94% da escuta está na internet, sendo que boa parte da escuta ainda é transmissão de onda à moda antiga. Isso, né? Que você falou, inclusive, do sertanejo, cara, foi um papo que a gente teve aqui com o Ale Youssef, no episódio de Carnaval, que ele falou que tem uma pesquisa e tal de hábitos, né? E era uma pesquisa de múltipla escolha, né? Para as pessoas falarem os gêneros que elas consomem, e o sertanejo é o primeiro lugar, mas ele é o primeiro lugar com 35% das pessoas que responderam, e logo atrás tá samba e pagode com 30%. Né?
Então, assim, eu também desconfio, porque a gente sabe, né, que tem práticas, a gente sabe que essas narrativas elas são importantes de serem criadas, a gente Custa sabe dinheiro. todos os truques, né? Quando alguém aparece pra você, não tá aparecendo de graça. Uhum. O stream é essa democratização, né, que é muito entre aspas, ela derrubou algumas barreiras, mas a lógica continua sendo a mesma. Quem paga vai aparecer mais, Com certeza. né? Eu consigo aparecer um pouquinho, né? É um negócio que eu falei um tempo atrás de que tá todo mundo junto num marzão, tá todo mundo no mar, todo mundo tá com o pezinho na água. Uns tem iate, eu tenho uma boia de braço, meu pezinho tá na água também. Então, assim, o acesso à água é possível. Tamo ferrado, não sustenta ninguém, mas... É isso, é um pouco mais possível do que já foi, né? E aí tem um agravante sério, ainda mais agora em 2025, que a gente tem aí a presidência dos Estados Unidos sendo comprada por um bilionário, né? Sim. O Elon Musk comprou uma plataforma digital e acabou com ela, né? O Twitter, tá certo que na época que ele comprou já não estava ali nos seus grandes dias, já estava em decadência, mas ele só acelerou a decadência de uma plataforma que já foi importante. E comprou os Estados Unidos, né? Basicamente foi lá, botou, tipo, só o fato dele ter injetado dinheiro na presidência do Trump já aumentou as empresas dele em vários aspectos que ele lida, muito assim, sabe? Foi um investimento que o mercado como um todo, porra, se esse cara tá botando dinheiro, e assim, o que a gente está vendo hoje é o Musk agindo como um líder sindical dos bilionários. Sim. E é um cara que tem uma plataforma que tá manipulando as pessoas, a gente continua. Eu parei de postar no Twitter, mas continuo acessando para ver. Mas desinstalei do meu celular e vejo com alguma frequência, não com a frequência que eu via. Mas assim, aparece um monte de gente que eu não sigo, aparece um monte de gente de direita, um monte de gente de extrema direita, e eu tô ciente disso. A maioria das pessoas sequer pensa nisso e tá ali recebendo tudo ao mesmo tempo. E agora ele tá aplicando essa lógica para a política offline, né? E aí a gente tem uma questão que, assim, no dia seguinte da posse do Trump, foi oferecido um café da manhã para a nova presidência, bancado pelo próprio Spotify. Então a gente estava lá, o cara da Amazon, o cara do Google, todos eles estavam na posse. Então a gente está vendo essa distorção cada vez mais e uma discussão que já vinha há um bom tempo aí, vamos, né? Porque assim, aquela coisa, vou sair do Spotify. Você sai do Spotify, quem vai te ouvir? Exato, e aí né? você para de existir, né? Pois é. Eu acho que assim, em alguma medida, não querendo ser ingênuo, a gente vai se aproveitando e a gente tem que fazer o que pode com o que tem. Que também, por exemplo, uma época ali entre 2014 até 2017, mais ou menos, a gente gravou muita coisa no estúdio da Red Bull Academy, da Red Bull Music, né? Do estúdio. E é isso, o dono da Red Bull também é um cara de extrema direita, é um idiota tosco e tal. E, cara, eu fico... É isso, a gente foi lá e usufruiu, e coisas foram feitas, e que bom que a gente tirou dele, nem que seja uma migalha. O que me consola é que eu espero e acredito que no futuro um dia vai ser um xingamento você virar e falar assim, e seu pai que era fã do Elon Musk? E as pessoas vão ter consciência. Eu acho mais provável que o xingamento seja seu pai que ficava horas no Spotify, que ficava horas no Instagram. Olha aqui, ó, dia tal ele postou tantas vezes. Eu também trabalho com uma coisa que, assim, os historiadores do futuro vão ter acesso ao nosso histórico de internet. Então, assim, as nossas conversas de WhatsApp, as nossas conversas de DM, isso aí tende a ficar público. Então, já fica aí a dica para quem tá ouvindo. Vamos falar de música! Mas assim, voltando a falar de música, tem alguns movimentos que a gente já viu aí há um tempo e que tendem a se consolidar agora com essa nova versão da presidência dos Estados Unidos, que é essa, eu preciso estar no Spotify. Então, sei lá, tem um grupo que chama Cindy Lee, que tem um disco que chama Jubilee, estava até vendo aqui certinho, deixa eu ver, Diamond Jubilee, considerado um dos melhores discos do ano passado, um disco que está saindo agora em vinil triplo, e não está no Spotify. Teve uma semana no ano passado que ficou no Spotify porque alguém encontrou uma brecha, um distribuidor de outro lugar, o cara, na hora que viu que ele estava bombando no Spotify, ele falou, tira, eu não quero que as pessoas, você quer escutar o Cindy Lee? Vai ter que ir no Bandcamp.
É um artista que está construindo a carreira dele há um tempo e que pensando em sair das redes. Sei lá, aquela outra banda inglesa, Salt, também tem essa coisa de soltar, fica 3 meses no Spotify e depois tira. A Madre aqui, que é a Luísa, que era a vocalista da banda Ink, também está fazendo a mesma coisa. Soltou o disco dela agora, que vai ficar um tempo no Spotify e depois ela vai tirar. E à medida que a gente for vendo, que a gente já está vendo, né, essa distorção e como isso está ligado, não especificamente à expansão imperialista norte-americana, que aí é tipo, sei lá, os últimos 60 anos, 70 anos já estão, só mais um passo nesse sentido, mas há uma expansão nazista, né, que é o que a gente está vendo cada vez mais claro, a tendência é que a gente pelo menos tire um pouco o pé desse lugar e tenha mais uma consciência em relação a isso. Eu não sei o que dá para fazer, mas tem um movimento que tem acontecido especificamente por conta dessa história do filme do Walter Salles, né? Não sei se vocês acompanharam, não sei que pé que tá isso também. O Ministério da Cultura está se dispondo a criar uma plataforma de streaming para filmes nacionais. Sim. Isso não poderia funcionar para a música brasileira? Não é? Poderia. E é uma iniciativa estatal. Ela não depende de patrocínio, ela não... Então tem tudo a ver com a função do Estado, a função do governo. Todos os bolsonaristas e os de direita, que agora são extrema-direita, vão falar, não, mas aí tem que ter espaço para todo mundo. Vai ter que ter espaço para todo mundo. Espaço para todo mundo. Então a gente tem aí, num começo de ano, uma discussão que tende a esquentar ainda mais à medida que o ano passar. E que vai ficar cada vez mais claro os interesses dessas plataformas no que diz respeito a raça, gênero, enfim, todas essas discussões que a gente tem aí há 15, 20 anos. Cara, é uma situação muito complexa, porque eu fico pensando, assim, a gente pode migrar de plataforma e tal, mas eu acho que a lógica do streaming, a gente dificilmente vai conseguir fugir dela. A gente fica vendo, assim, né? Se você tá numa esfera gigantesca, se você é o Bob Dylan, se você é os Beatles, não sei o que, você vai pra uma plataforma, vai pra cá, vai pra lá, uma vai te pagar um pouco melhor. E, inclusive, um dinheiro que, né, essas pessoas nem precisam, né? Uhum. Porque também é muito sobre isso, né? Os dois exemplos que você citou, só te cortando aqui antes, os Beatles só são os Beatles porque eles lançam coisa todo ano. E eles lançam coisa todo ano em diversas plataformas. Então, ano passado, eles lançaram um filme pelo Disney Plus. No outro ano era uma minissérie. No outro ano era um musical com o Cirque du Soleil. O tempo todo eles estão pensando onde que a gente pode... Sim. E não é o Paul e o Ringo. É toda a empresa Beatles pensando nisso. Sim. O próprio Dylan acabou de vender todo o catálogo dele por meio bilhão. E a realização desse filme que está sendo feito agora, né, que estreou agora, que é a história, a primeira parte da história do Dylan, é basicamente um jeito de você valorizar esse investimento. Sim, claro. Então, assim... a famosa venda casada. Tudo bem, mas nesses exemplos a gente não está falando especificamente de Spotify, a gente não está falando especificamente de streaming. Você tem outras mas é isso, plataformas. mas aí é uma estratosfera que, sei lá, pelo menos eu tô muito longe disso, né? Sim, mas é o tipo da coisa, Thiago, você de um jeito ou de outro, você tem a charanga. A charanga é uma plataforma. Saca? Você tem o Metá também é uma plataforma, não é simplesmente a música que você coloca naquele lugar, ou você usar uma plataforma de rede social para divulgar o show. Tem toda uma coisa de você divulgar uma lógica que vai para além daquilo, porque tem muito artista que a gente conhece, a gente cansou de ver notícia de gente que tem milhões de seguidores que na hora que vai fazer um show não vão 100 pessoas. Saca? A gente teve ano passado um exemplo com a produtora 30E, que tanto a Ludmilla quanto a Ivete Sangalo, que estavam com turnês gigantescas, fechadas para o Brasil inteiro, cancelando no mesmo dia, quase que combinaram, assim, primeiro você cancela e depois eu cancelo, e sendo que, sei lá, Ivete Sangalo, que é essa artista gigantesca, não tinha vendido 100 ingressos em Presidente Prudente, saca? Então eu acho que, assim, boa parte, e aí é toda a estratégia dos Estados Unidos, né? Toda essa coisa da dominação, da onipresença do mercado, eu acho que tem muito mais a ver com uma propaganda disso e faz com que a gente acredite a ponto de falar assim, então não tem nada que fazer, né? O jeito de fazer é botar no Spotify. Eu fico falando, beleza, vai botar tua música no Spotify e na hora que o Spotify sair do ar, a gente já viu o Orkut sair do ar, a gente já viu o MySpace sair do ar, tua música tá lá. Vanguard, que foi uma banda que apareceu na época do MySpace, na época da trama virtual. Semáforo, que é a música que lançou os caras, a versão que tá no Spotify não é a versão que a gente ouviu no MySpace. Essa versão eu tenho porque eu baixei na época. Mas a gente... E
a versão que tá é a versão que saiu no disco da revista do Lobão, que já é um segundo momento da carreira da banda, saca? Então, você vai lançar suas coisas no online, seja qual plataforma, tem a versão física. Você sabe muito bem disso. É importante você ter o físico, porque vai chegar uma hora que se desligar a internet. Não, exatamente, né? Vinil tá aí. É isso, vinil sobrevivendo. Só não perde pro papel. Sim, enfim, mas é isso, né? As pessoas não estão indo em loja de disco, as pessoas estão procurando música no aplicativo, a gente ainda fica muito refém disso. É isso. Se eu tiro, se eu deixo de divulgar e tal, é isso. Aí meu show fica vazio, enfim. Mas ao mesmo tempo. Mas aí, porque, só uma coisa, porque, por exemplo, essa coisa também tem essa coisa megalomania que ela é insustentável. Uhum. Isso também é uma coisa que a gente tem que olhar para isso. Porque a partir do momento que você estabelece que o zero agora é você fazer um show de estádio, isso é absolutamente insustentável. Óbvio. Então, assim, que preço tem que ter isso, entendeu? E é isso, eu tô na outra ponta, porque tem gente fazendo show de estádio, cobrando o ingresso mais barato a 200 conto, até o céu é o limite, e aí eu indo tocar aqui no Boteco da Esquina cobrando R$20, as pessoas acham um absurdo. Sacou? Então, pedindo VIP. E é isso, eu tô nessa outra ponta, então eu ainda tô muito mais na dependência do que numa posição que eu consigo fazer a balança mexer para um lado para o outro. Mas eu acho que tem uma coisa que você tá criando uma comunidade, esses caras não. Esses outros caras estão simplesmente rapinando o dinheiro de um público que sequer escuta música. Toda essa febre de festivais que tem, sei lá, no máximo 10 anos aqui no Brasil, claro que festival, esse ano a gente está completando 50 anos do primeiro Hollywood Rock, por exemplo, não é propriamente uma novidade, mas essa coisa desses festivais gigantescos, você olha... Um por mês, né? E ao mesmo tempo um festival que tem, sei lá, 80 atrações, e dessas 80 atrações você reconhece 10, e dessas 10 você sairia de casa para ver 5. Mas eu vou para lá porque é um público... É um evento. O público não está interessado em música, tá aí pelo... Sim. E assim, eu acho que tem uma outra questão... mas isso daí, nessa medida também, entendeu? No carnaval também tem um monte de gente que tá ali que não... Tudo bem, mas o carnaval não é vendido como uma coisa só sobre música. Tem música também. Carnaval são outras questões, você bem sabe, nem vou ensinar a missa pro padre aqui, né? Mas a questão que eu acho a gente não tá... Tem também uma outra coisa que dialoga diretamente com isso, que quando a gente fala da era de ouro do disco, a quantificação disso era muito menor do que a gente tem hoje, saca? A quantidade de discos vendidos, tipo, sei lá, os maiores vendedores de discos no Brasil nos anos 70 e 80 era Roberto Carlos, a Xuxa, Ivete Sangalo, que eram artistas que sobreviviam, inclusive, da venda de discos. Sim. A maior parte dos artistas sempre sobreviveu de show, da música ao vivo. E se você juntar todos os discos que foram vendidos no Brasil nos anos 70, 80, 90, não só no Brasil, mas no mundo todo, é um número muito menor do que você tem hoje. Hoje você tem uma quantidade de gente muito maior, né, no planeta como um todo, e uma quantidade muito maior de gente ouvindo música. E é natural que, por ter uma quantidade muito maior, tem gente que não tá nem aí, nem sabe o que tá tocando. E o Spotify também trabalha com essa lógica de você não precisa saber quem que tá tocando. É a playlist, põe aí a lógica que você vai ouvir, é a música para fazer academia, a música para pegar a estrada, é a música para ficar na praia, a música para balada. Não importa quem tá tocando, para tirar o poder do artista, tirar essa coisa da identificação do público com esse personagem que, infelizmente, por um lado tá perdendo força, mas por outro lado, eu acho principalmente para a questão offline, né? Que é exatamente o que tu faz, várias pessoas estão fazendo de tipo, essa é a pessoa que está cuidando, não é um empresário, não é uma entidade lá, não. Eu conheço o Thiago, eu passei na rua, ele estava lá. E aí tem vários artistas trabalhando nisso, sem querer pensar nessa lógica do estádio. Vamos falar dos anos 2020? Muitas reflexões. Bicho, a gente... vamos falar de música agora. Falar de música mesmo. Você me mandou uma listinha de coisas que você considera muito relevantes aqui. Isso na verdade deixa eu contextualizar, porque a revista norte-americana Esquire tá chegando no Brasil e eles me pediram, entre vários outros... a gente falando, não sei o que, uma revista. Exato, uma revista impressa. Vai sair, Não tem nem banca de jornal mais, os caras estão lançando revista.
Mas estão trazendo aí a versão da Esquire, que é uma revista clássica norte-americana, e chamaram várias pessoas para escolher 20 discos representativos desses últimos 5 anos. E na hora que você me falou, eu falei, pô, Thiago, já tem isso pronto. Aí mandei aí, que é justamente essa lista que você vai puxar aí. E eu acho que tem um ponto aí de reflexão geral sobre esse tema, que a gente vai falar à medida que você for puxando, que são todos artistas, discos que foram lançados no período pandêmico, né? Numa época em que mudou tudo, né? Inclusive a nossa cabeça. Sim. A lista tá em ordem alfabética pelo nome dos discos. Exato. Tá? E só pra lembrar também, todo mundo que tá ouvindo, cada episódio gera uma playlist com os artistas, com as músicas que a gente vai falando e tal, pra você guardar aí, pra você pesquisar um negócio que você nunca ouviu, pra você conferir uma coisa que você já gosta. Dependendo da música, dependendo do artista, a gente coloca lá uma versão inusitada da música, alguma música que você não conhece desse artista pra você conhecer. Então fica aí este objeto de pesquisa. Então, começando, 7 Estrelas, Quem Arrancou o Céu, da Luísa Lian. Sim, descasso, disco que eu acompanho há muito tempo. Na verdade, eu acompanho a carreira da Luísa há um tempão. Tenho essa sorte. O segundo show que ela fez do primeiro disco, que é o que eu considero, é o segundo disco dela, Oi Há Tempo. Ela fez lá no Centro da Terra, onde eu faço curadoria, e desde então acompanho o trabalho dela bem de perto. E o 7 Estrelas é um disco que ela já vinha fazendo ali em 2019. A ideia era entrar em 2020 no estúdio para começar e fazer. E assim, eu lembro dela me falando, ela me mostrando algumas coisas que, no fim das contas, é o mesmo disco, embora tenha sofrido algumas mudanças e tal, mas essencialmente era a mesma coisa. Ela tirou uma música ainda em 2019 para fazer uma parceria com Bexiga 70, a Lumiô, que teoricamente estava nesse disco, e a Luísa era muito próxima minha, não só em termos de amizade e tal, mas também em termos geográficos, né? Ela morava a um quarteirão de casa, e naquele primeiro período da baixa pandemia, quando a gente podia se encontrar com as pessoas, 2 ou 3 dias de distância, os protocolos de segurança. Meu Deus. Pois é. Credo. Eu pude encontrar com ela, e ela foi uma das artistas que eu tinha mais proximidade, que eu vi o impacto, né? Tu também está nesse lugar, embora a gente tenha se encontrado pessoalmente um pouco depois, né? Por questões geográficas, né? Eu morava um pouco mais longe que ela, mas de acompanhar um período ali que os artistas ficaram travados, né? De tipo, e agora o que é que eu faço? Saca? Tem muito uma coisa que ninguém tinha noção do quanto, é claro que, eu olhando em retrospecto, óbvio que dava para ter uma ideia, mas o quanto que se apresentar ao vivo é importante para o fluxo sanguíneo da música, né? Então, a partir do momento que você vira e fala, não, 3 meses sem show, 6 meses sem show, 1 ano sem show, isso inevitavelmente se reflete em vários aspectos da produção, da forma. A Luísa tinha plena convicção que a carreira dela tinha acabado. Ela falou, fudeu, eu nunca mais vou voltar a fazer show, eu acho que a gente não vai voltar a fazer show. Ela já começa a experimentar essa coisa de, vamos fazer um Zoom, fazer uma espécie de um workshop, mas péssimo. Pois é, péssimo. Mas enfim, era o que dava, era o que a gente tinha, mas muito próximo dela, ela me falando assim, Matias, eu não tenho um horizonte. É como todo mundo teve nessa época. E foi muito feliz poder ver ela materializando esse disco, né? À medida que, beleza, já dá para ir pro estúdio. Era um disco relativamente fácil de fazer, porque era ela e o Charlie, que é o produtor dela, o Charlie Tixier. Então, eles tinham um contato já direto ali, mesmo antes da pandemia, de estar trocando, e essa troca continua mesmo com o distanciamento e tal. E na hora que eles vão pro estúdio, o disco já tá mais ou menos, e tem muito a ver, e aí eu acho que alguns discos dessa lista conversam com isso também, que apesar de serem discos que tinham sido compostos antes da pandemia, eles acabam refletindo, né, o período. Esse disco da Luísa é um disco muito sobre as redes sociais. E é bem curioso você falar isso, porque, por exemplo, uma coisa que para mim é uma marca registrada da Luísa, que são os trabalhos muito eletrônicos, né, a coisa que eu chamo de muito produzido, porque o meu jeito de fazer coisa é eu entro no estúdio com pessoas, a gente toca e tá pronto, né? A moda antiga. Então essa coisa de você trabalhar ali com a música como se fossem muitas pecinhas de Lego que você vai montando ali, vai criando,
é um processo que eu não tenho muita familiaridade. É curioso que mesmo um trabalho eletrônico, que você pode mandar arquivo de um lado para o outro, depende também. Total, né? total. Também depende. Isso é legal. Uma coisa que eu gosto da Luísa, ela tem alguma coisa assim, num flow, assim, ela tem alguma coisa do jeito dela de cantar e contar as histórias, que parece que não leva em consideração nenhuma forma clássica, nenhuma estrutura clássica. Às vezes eu me perco um pouco, assim, tentando entender. Eu falo assim, gente, peraí, cadê o A? Cadê o B? Cadê o refrão? Cadê... ela não tem, ela vai despejando as coisas. A Luísa assim, das artes plásticas, né? Eu ela acho... vem dessa coisa da história da arte. Acho bem massa. O escopo dela não é só fonográfico, né? Acho bem massa. Ela foi jogada nesse lugar e começa a decifrar esse lugar com toda a história da arte, não só a história da arte ocidental, que é a tradicional, mas também outras referências de outros lugares. Eu concordo contigo. Muito massa. Alto da Maravilha, Russo Passapulso, Antônio Carlos e Jocafe. Também é um disco que eu já estava acompanhando há um tempo, que teoricamente era o segundo disco do Russo. Só que aí na hora que existe a possibilidade, o Russo é muito curioso isso, apesar de ser essa força que a gente vê no palco, é um cara que no dia a dia ele é meio retraído, meio ressabiado, desconfiado. E isso eu lembro falando tanto com o Curumim quanto o Zé Nigro, que são alguns dos produtores desse disco, falando que ele não estava sentindo firmeza em lançar um segundo disco. O próprio primeiro disco dele, Paraíso da Miragem, se não me engano, acho que é um nome assim, estou esquecendo, posso estar confundindo. Foi um disco que eles mesmos também produziram e demoraram para conseguir produzir, mas na hora em que eles viram e falam, não, a gente consegue ter a participação de Antônio Carlos Jocafe. O olho do Russo brilha e eles entendem que, assim, cara, não é uma participação, é um disco conjunto. E esse disco, assim, aí é um disco que é concluído, aliás, que é composto e concluído já no pós-pandêmico, e ao mesmo tempo é um disco que é um show, assim, absurdo. É um negócio, tipo... E muito por conta desse encontro do Russo com os dois ídolos do cara e os caras completamente encantados de ter esse moleque que tá aparecendo, Baiana System, que foda, ele gosta tanto da gente assim, e aí fazem um show, e a banda, né, cara, é Curumim, Saulo, enfim. Cara, e é muito massa ver que o Curumim tá muito em casa nesse disco, né? Total. Porque ele tem um casamento ali, tem uma coisa, uma sinergia, uma coisa que encaixa ali esteticamente ali e tal, que parece um pouco isso, a continuidade natural do trabalho da dupla, assim, né? Só que com essa sonoridade, com a pegada ali do... Assim, né? Eu não sei quem são todos os produtores, mas... Eu acho que é o Samuel, o Curumim, realmente... e o Zé Nigro. São os três, assim, que os três tocam juntos também. E estão ali no... Samuel não, tô confundindo o nome. Bom, enfim. Mas é um descasso, um showzaço, assim, e um show que eu vi acontecendo no primeiro show foi no Sesc Pompeia. No meio da primeira música, né, aquele teatro gigante, lotado, todo mundo levantou, saca? E não foi uma coisa que pediram para levantar, não. Foi uma coisa que a própria música puxou as pessoas das poltronas. Muito bom. Legal demais. Bacuri, do Bugarins. Também era outro disco que já estava sendo esperado há um bom tempo. Disco de banda, né? Disco de banda. Isso aí eu entendo. E isso aí eu sei como é que faz. E porque demora, né? Mas eu gosto muito desse disco porque ele tem uma coisa que logo que o Bugarins aparece, eles aparecem como uma promessa que tá vindo de Goiânia, era um som completamente diferente do que estava acontecendo na época, por mais que se encaixasse numa linhagem de rock psicodélico brasileiro. Então tinha uma expectativa muito grande em relação ao que seria o segundo disco. O segundo disco, para mim, era o melhor disco deles até então, que é o Manual, descasso. Estou falando de 2013. E aí, logo depois, tinha uma expectativa em relação ao próximo disco, e aí os caras resolvem subverter a expectativa. Não vai ser o que vocês estão esperando. É um disco que o Benck, que é um dos guitarristas, começa a se encantar com produção. Então ele começa a trabalhar com pós-produção, então recortar as músicas. E os dois discos, tanto Lá Vem a Morte quanto Sombra ou Dúvida, são o terceiro e quarto disco deles, são um disco que você vai escutar e fala assim, peraí, tem alguma coisa errada aqui, não é exatamente essa coisa da canção, do refrão, do riff. E aí, isso é uma estratégia
arriscada, mas ao mesmo tempo deu muito certo, porque o público começou a entender as piadas internas da banda. E assim, tipo, não é pra qualquer um, cara. Isso aqui você tem que sentar, estudar, ouvir, pra sacar qual é. E quando eles vão fazer o Bacuri, que já é também ali no pré-pandêmico, eles já estão querendo fazer uma coisa mais direta. Pandemia, ninguém faz show, não sei o quê. Esse disco é 5 anos fazendo justamente por conta dessa merda que a gente viveu. E é um disco mais canção. E que ele se reflete também em 2 aspectos, que é os 10 anos do primeiro disco, que eles fizeram turnê ano passado, então de voltar nas primeiras músicas e entender a lógica mais simples, que aí como é que isso se espelha nessas músicas que a gente está compondo agora. E eles fizeram um show muito bom ano passado, que na verdade começou em 2023, mas eles fizeram bastante em 2024, em homenagem ao Clube da Esquina. Mas não era um show do disco. Eles pegaram músicas do disco do Loborges, música daquele disco do Danilo Caymmi com o Toninho Horta, o Novelli e o Beto Guedes, músicas do segundo, sabe? Músicas que têm a ver com a sonoridade do Bulgarins. E eu acho que a pesquisa desse disco se refletiu no Bacuri, que é um disco que tanto é um disco de rock psicodélico tradicional e meio canção, quanto também um disco de rock brasileiro dos anos 70, sabe? Sim. Eu acho que é um disco muito bom e, tipo, ao vivo é melhor ainda. Eu vou agora caguetar o tanto que eu sou um tiozinho, porque eu não sei nem falar esse... O Brett da Charlie. Da Charlie. Eu não sei esse X. Eu não sei. XXX. Não precisa falar. A Charlie, né? A Charlie. Aí, assim, na moral, eu fui ouvir porque, né? Não entendeu nada e achou ruim. Porque aí todo mundo... meu Deus. Porque eu faço o contrário. Quando todo mundo começa a falar, e aí eu falo assim, tá todo mundo falando, eu não vou ouvir. Eu falo assim, é a hora que eu vou ouvir, porque eu falo assim, cara, eu preciso entender. Claro. O que é. E assim... o que tem de tão legal? Porque é um disco de... um disco de dance. De punts-punts, não punts-punts. Aí todo mundo falou assim, meu Deus, que gênio. Eu falei, mas... É uma leitura superficial, né? Disco punts-punts é isso. Você vai estar um disco de dance mesmo. Eu dei play a primeira vez, não gostei. Exato. Tudo bem, tá no seu direito. Eu acho que a Charlie já tem uma construção também de bom tempo aí. Ela é um artista... que nunca tinha estourado, sabe? Sempre ficava ali no segundo escalão, mas entendendo como funciona a lógica do mercado. Ela resolve fazer esse disco abertamente como um disco dance. É o meu disco Club Record, que ela fala, é o disco que vai tocar nas baladas, e ela tem uma puta sacada que ela lança esse disco num boiler room. É o boiler room que mais tem audiência de todos os tempos. Acho que agora, até por conta dessa sacada dela, que é tipo, vamos trazer um artista pop para fazer um DJ set. Não é um artista, não é um DJ conhecido. Por maior que seja o DJ, ele não é tão grande quanto um artista que tá ali ganhando Grammy e tal, né? Até eventualmente pode ter isso, mas no geral os caras que vão pro Boiler Room são mais nichado. E ela começa a soltar algumas músicas do disco novo no Boiler Room. Isso ela vai trabalhando com o bochicho que gera isso, e ela começa a usar isso nas redes sociais, e ela tem toda uma estratégia de lançamento que é pensada por ela, mais do que a gravadora, o empresário. Ela pinta uma parede em Nova York com a capa do disco e põe um ao vivo no Instagram dela, e as pessoas, que é isso, essa parede tá sendo pintada de verde, o que é Brett? E aí, sei lá, 2 dias, um ao vivo ali, e ela vira, tá, beleza, é a capa do meu disco e vai chamar isso e tal, e aí, sei lá, 2 semanas depois ela faz uma live na frente dessa parede que ninguém sabia onde era num lugar no Brooklyn, que aos poucos se torna um ponto turístico, mas porque é um negócio que nem aconteceu ainda. Ela vai trabalhando com essa lógica da internet muito bem. Ao mesmo tempo, ela também trabalha com isso, com a coisa do feat. Então ela chama os artistas que têm a ver. E ela tem uma coisa que, tipo, ela lança o disco e, tipo, 1 semana depois ela lança o mesmo disco com mais músicas. Que isso é uma estratégia que a Taylor Swift já estava fazendo. Que é lançar um disco. A Taylor fez... É uma puta sacada que ela tem. Assim, por mais que você não goste da Taylor, ela tem uma visão de mercado bem foda. Ela tomou uma rasteira do empresário, que ficou com as masters dela. Ela tirou todos os discos dela das plataformas de áudio e falou, vou regravar tudo. E aí ela lançou tudo... Taylor Version. O primeiro disco, Taylor Version. E aí fazia todo o auê em torno daquilo, pegava a música da época que não tinha sido lançado e
criando ali um monte de streaming de uma hora para outra e criando uma expectativa sobre qual vai ser o próximo disco que ela vai fazer, o que é que vai ter de novidade. E aí todos esses discos são 100% dela, né? Porque ela tinha regravado tudo. Uhum. Eu não... Cara, tem umas coisas assim que eu pra mim não bate, porque é euforia demais, entendeu? É isso aí, minha filha de 7 anos... Porque aquela coisa ali, você precisa ter muita energia pra poder gostar daquilo. Adolescência, né? Adolescência, né? Mas o lance da Taylor é que ela lança no passado um disco que 2 meses depois ela lança uma versão deluxe. Ela não espera completar 1 ano, fazer 5 anos, não. 2 semanas depois, porque ela entende que, tipo, meu disco tá bombando no Spotify. Se eu lançar uma versão deluxe, ele vai continuar bombando. A Charli faz isso com 1 semana. E aí, 2 meses depois, ela lança um outro disco, a versão original do disco, remixada, só que aí com várias participações, e várias participações de lados completamente. Banda de rock, cara do Japão, cara do... Enfim. É uma puta... vou ouvir de novo. E, ao mesmo tempo, só para fechar aí, ela tem toda uma discussão sobre o que está acontecendo hoje. As letras falam muito sobre... Eu acho que você não vai gostar, no geral, né? Porque, assim, por uma questão mais estética mesmo. Mas eu acho que ela fala sobre... ser famoso hoje em dia, qual que é o nível de fama que ela fala assim, e aí, eu sou famosa mesmo? Se eu sair na rua, as pessoas me reconhecem? Saca? E aí, eu vou investir na minha carreira ou vou ter um filho? Saca? O que é? Quais são os parâmetros, quais são os padrões que eu preciso ter agora, saca? São as discussões que às vésperas acabei de completar 30 anos de idade, como é que eu vou lidar com a minha vida, com a minha carreira, com os meus amigos, com as pessoas que querem estar do meu lado? Então é um pacote aí que tem tanto a questão do marketing de lançamento, quanto a questão das conexões que ela faz a partir disso e também as letras. Descasso. Vou ouvir de novo. Delta Estácio Blues, Jussara Marçal. Já ouviu falar? Já. Eu ouvi falar, não lembro de onde, mas já ouvi falar. Descasso também, acompanhei bem de perto essa história. Era um disco também, como o disco da Luísa, estava sendo programado para sair em 2020. É um disco todo feito de pedaços de não só de música, quanto de som, né? Gravar, o barulho da porta batendo, a lata caindo, como é que a gente mistura isso com o sample e tal. Produção do Kiko, de Nucci. E com muito pitaco da própria Ju, né? E todo esse conceito de... Toma aqui a música, fulano, faz uma letra aí, faz uma melodia. Então tem uma coisa meio parecida com o disco da Charli, se você for olhar isso, só que em outra esfera. Não, no sentido de pensar a coisa dos feat, né? Que era uma coisa que o próprio Encarnado, que é o disco anterior dela, já tinha, né? Bem menos. Pois é, mas só que colocado de um jeito maior. Todas as músicas têm participação e de um jeito ou de outro também cria ali um segundo filho, que é o EP Deb, que são 4 músicas que não entraram no disco, mas estavam dentro dessa história. Descasso. Jussara é a maior cantora do Brasil hoje, não tenho papas na língua para deixar de falar isso, acho que tem que falar. E aí assim... uma parada que eu quero colocar, porque aí eu sei das partes internas, queria fazer uma menção honrosa, que é o Renato Godoy, que mixou e cuidou que é maravilhoso, da pós-produção. O Godoy, que é lá do selo do QTV, né? O povo tá fazendo um monte de maluquice lá, no melhor dos sentidos. E, cara, falo porque o Kiko me mostrou a versão da música do Oji antes da mix, e aí depois eu fui ouvir depois da mix, com o tratamento, com todas as coisas que o Godoy foi fazendo ali. Realmente né, as pessoas não tem como saber, né, que é a parte invisível ali da coisa, mas o Godoy é responsável por dar um talento ali, um trato ali no som ali que é foda. Eu vou ficar falando de Jussara Marçal, Kiko de Nucci, que é foda, né, cara? Mas tem uma coisa que eu acho bem foda desse disco, é como ele vai sendo... Como ele se transforma em show, né? Que é um disco muito pensado para ser um disco. Sim. E como é que a gente transforma isso num show? Sim. Aí chama o Cabral para tocar com eles e descobrem a Alana no Instagram. Tipo, a gente precisa de uma batera mulher. Não, tem essa mina aqui e tal. Põe os 4, começam a tocar e ao mesmo tempo tem uma coisa de tocar instrumentos elétricos e outra hora só instrumentos eletrônicos. Sim. Eu acho como isso foi... E assim, eu tive a oportunidade de ver várias vezes esse show. É um dos melhores shows ao vivo que eu vi aí, muito fácil. E fui percebendo também a evolução disso, cara. Cada vez mais ela foi dando uma vida pro disco para além do próprio disco, né?
Fetch the Bolt Cutters, da Fiona Apple. Ó, eu ouvi, esse eu ouvi pra hoje. Esse eu não tinha ouvido. E aí? Então, eu ouvi essa música, gostei muito. Tem a coisa de um vocal principal acompanhado por uma segunda voz meio fantasmagórica que uma hora repete o que tá falando e aí eles vão e eles se encontram e eles separam. Achei bem... A Fiona é foda. Achei bem interessante. A Fiona é foda. Ela já era uma personagem muito importante na história da música pop, por ser uma pessoa que vai contra o sistema. Então ela, sei lá, como a própria Chappell Roan fez esse ano, Chappell Roan, uma artista que está aparecendo agora, fez um dos grandes discos do ano passado, não sou muito fã dela, mas ela ganhou o Grammy, subiu ali no Grammy e falou que se a gente é o principal produto da indústria da música, as gravadoras deviam pagar salário e benefícios de, sei lá, saúde, por exemplo, para os artistas. Isso falando ali, um artista que está começando, o Prince fez isso, o Radiohead fez isso, o Michael Jackson fez isso, mas depois que eles eram desse tamanho, saca? A Chappell Roan fez isso e a Fiona fez isso nos anos 90. Ela meio que, num discurso, não lembro se Grammy, enfim, uma premiação dela, ela foi lá e bateu de frente e falou, cara, não quero trabalhar com essa indústria que é movida a ego. E ela meio que sai e começa a trabalhar do jeito dela. Ela tem um incidente triste aqui pro Brasil, mas dá para entender que a única vez que ela iria fazer show aqui foi quando o cachorro dela morreu. Então ela não vem, desmarca a vinda pro Brasil. Então tem uma expectativa muito grande que ela eventualmente possa vir fazer show aqui. E esse disco também, apesar de não ter sido gravado no período pandêmico, é um disco que ela solta durante a pandemia. É um disco que ela gravou em casa, então isso você tá falando dos vocais, das atmosferas, ela quis gravar com texturas caseiras. E é um disco que quando saiu sem nenhum alarde, ela mandou, saiu numa quinta-feira, 7 horas da noite. Ela não tem rede social, ela tem uma pessoa que cuida do Instagram de fã, tá? Que de vez em quando ela vai lá e fala assim, vai fazer tal coisa. E tipo, os fãs seguem como se fosse o Instagram dela, mas ela não tem Instagram. E é um disco que fala muito sobre o momento que a gente estava vivendo ali, sabe? É bonzaço. Foi mal do Pelados. Eu amo Pelados. Pelados é minha banda. Eu tô muito ligado às bandas que estão começando agora, os jovens. E Pelados é a minha banda favorita deles. Os moleques não tem nem 25 anos. Já tinham lançado um disco antes, eles tinham uma versão da banda antes de 2020, que era Pelados e Escrotos, e aí eles lançam um disco meio, porque a Manu Julian, que é a vocalista, ela é filha do Antônio Pinto. Sim. E o Antônio resolve falar assim, não, vamos, Antônio Pinto, autor de trilha, Cidade de Deus, enfim, um dos maiores trilheiros brasileiros, ele vira e fala, não, vamos dar um tapa aqui, vamos fazer um disco. E aí fazem um disco que chama Só Pelados, que tá nas plataformas, mas é um disco careta, é um disco bom, mas que a própria banda não é muito fã porque ele é muito produzido. E aí em 2021, aquele momento ali que já dá para se encontrar com as pessoas, eles resolvem se encontrar na casa do Lauis, que é um dos integrantes da banda, que tem um estúdio. Eles passam 10 dias lá com um rascunho de música, eles compõem as músicas e gravam e só não fazem a mixagem e a masterização lá. Mas é um disco composto em 10 dias e, assim, você sente que é uma banda curtindo fazer música, sabe? Que eu acho que é uma das características que a gente tá vendo hoje. A gente já falou. Gosto. Algumas vezes que é como não tem tanta banda quanto tinha, né? Hoje em dia é até meio financeiramente complicado você manter uma banda, né? Às vezes você tem um cara que é o principal compositor, que, puta, tem que carregar esses 4 caras comigo, ou 2 caras que tem mais e os outros ficam ali meio que esperando. Então, o mercado acabou deixando o artista individual num primeiro plano, né? Então você tem muito músico, DJ, cantor, MC, cantora. E eu tô vendo aí, principalmente com essa geração nascida nesse século, uma vontade de curtir, tocar com os amigos. Não é ter um plano de carreira, não é bombar, não é ganhar PCA ou ganhar Grammy. Não. A gente tá aqui fazendo um som legal, que legal que a gente tá curtindo e que legal que a gente consegue viver disso. E pra mim, o Pelados é uma das minhas bandas, é a minha banda favorita dessa nova geração e esse disco é maravilhoso. Massa. Future Nostalgia da Dua Lipa. Descasso também, que teve o infeliz momento de ter sido lançado no 2020 da pandemia, mas é um dos melhores discos de dance music desse século, assim. Descassaço. Esse eu vi.
Cara, tem jeito de não ouvir? Tem como não ouvir? Tem, né? É só não ouvir Spotify. Não, mas ó, eu ouvi na rua. Sim, ouvi sim. embalado. Cara, pra finalizar aqui... A gente pulou alguns discos aí, mas temos o tempo, né? Aí, ó, tem 2 discos que eu vou falar aqui, eu vou puxar o mesmo assunto nos 2, que é este que está aqui parado no centro da mesa, que ele não tá nem aberto, porque quando eu quero ouvir, eu escuto ele no plástico. No famigerado Spotify. Mas tu não abre pra que daqui a 50 anos se vender mais caro? Ó, tá no plástico. Não, é pra se acabar o Spotify, eu vou estar com ele novinho, ele não vai estar gasto. Isso é coisa de nerd. Vinil gasto. Isso é coisa de nerd, hein? Vou vender no plástico. Não tirei do plástico ainda. Deixa ele bonitinho guardadinho aqui, que é o Promises, do Floating Points com Pharoah Sanders, mais a Sinfônica de Londres. Pharoah, né, é o último registro do Pharoah. O Floating Points, que é um cara também, assim, meio que muita gente torce o nariz, mas que eu acho que... É bem foda. Acertou demais. É um cara da música eletrônica, né? Especificamente. E aí criando essa coisa atmosférica, o transe do disco, né? Que é um mantrazão que fica se repetindo. E com orquestra, né? Com orquestra, né? Um negócio extremamente luxuoso nos dias de hoje. E que eu acho que, de alguma forma, conversa muito com o disco do Amaro Freitas, Sim. o YY. O disco do Amaro também me parece como uma grande suíte, assim, uma coisa assim, Sim. com a percussão muito presente, assim. Eu tomei um susto quando fui escutar a primeira vez, né? Porque achei que ia ser aquela coisa clássica de disco de pianista, e não é. Tem uma música no disco que é o Viva Naná. E pra mim o disco inteiro é um grande Viva Naná, sim, né? Sim. E esses 2 discos, né, os 2 discos instrumentais e tal, que eles conversam nesse sentido de serem... Parece isso, assim, parece que você tá entrando num transe, assim, sabe? Parece que você está dirigindo para o interior de São Paulo, aquela paisagem que parece que muda, mas não muda, e você vai. Pra mim, pegou bem demais, tanto o Amaro quanto o Pharoah. E eu acho que esses 2 discos também trabalham com uma coisa que a gente tende a ver cada vez mais agora, nesse começo de século, que é uma divisão que foi criada quando o som começa a ser gravado. É a divisão entre música erudita e música popular. Né? Porque a música popular, ela só existe do jeito... A própria canção, ela só surge porque na hora de inventar a gravação do som, você só consegue gravar 3 minutos. Então você não cabe uma sinfonia aqui, né? Então você vai lançar a 9ª Sinfonia de Beethoven, são 10 discos. E aí as pessoas, o que cabe em 3 minutos? Pega essa música que o pessoal vai cantando, inventa aqui uma estrutura, tem a ver com o musical da Broadway, tem a ver com sarau, tem a ver com canto que as pessoas cantam coletivamente e tal. Resumindo bem porcamente, uma história demora muito tempo. Mas a partir disso você tem, isso é música popular, isso é música erudita. São coisas diferentes. E a música erudita, para sobreviver, começa a se aliar às pessoas que têm mais dinheiro e vira essa coisa teoricamente distante do resto das pessoas, né? E eu acho que tanto o disco do Amaro quanto o disco do Floating Points, eles viram e falam, cara, isso toca qualquer um, cara. Saca? Não é porque tem uma orquestra tocando ou porque tem só um pianista tocando que isso é só de uma... Porque é isso, o disco do Floating Points é um disco coletivo, o disco do Amaro é um disco solitário. Você já viu o show? Não. É só ele no piano, cara. É piano preparado, é o cara mexendo dentro do piano, jogando guiso de chocalho dentro do piano enquanto toca, saca? É muito foda. Mas só que tá nesse lugar que teoricamente é um lugar erudito, só que o cara vai lá e subverte isso, saca? Eu acho que foi bem esperto de você ter juntado os 2, porque eu acho que eles estão desbravando. A analogia que você faz de indo pro interior de São Paulo, eu entendo. Mas eu acho que tem uma coisa que é essencialmente o que tu tá falando, que é abrir um outro horizonte. Que horizonte é esse? Saca? É isso. É uma música que você não reconhece facilmente, tá? Aonde eu tô entrando? E no caso disso do Amaro, tem uma coisa que o disco foi composto na Amazônia, tem toda uma coisa de referências indígenas que ele traz pro disco, e é um disco que, se você sabe disso, a sensação é de você estar entrando na selva.
né? Com outro olhar, que não é o olhar do turista ou do explorador, mas como se você conseguisse absorver isso. Ainda ficou coisa de fora, porque, né, pra variar, a gente encontra... Isso, assim, isso é a lista do Matias, hein? Exato. Isso não é nem a minha. Sim, imagina a sua. Mas, cara, você sabe que eu ouvi pouca música... A pandemia fez muito mal pra todo mundo, Sim. né? Então eu pesquisei muito pouco, eu voltei muito pra minhas músicas de conforto e tal. Normal. E também fui pesquisando coisas assim... para outros lados, né? Eu costumo fazer isso, assim, quando eu preciso fazer um disco de saxofone, a última coisa que eu vou ouvir é um saxofone. Quero ouvir muitas outras coisas. Pode crer. Para aquilo ali me impactar de uma outra forma. Mas, de qualquer forma, essa playlist vai estar recheada. Vão ter as coisas que não entraram aqui no papo também. Mano... Vou falar rapidinho, só para as pessoas terem curiosidade de ver. A gente não falou do Dom L, que é um descasso. Olha meu emprego indo pro saco. Roteiro para Ainus Volume 2. Tem o disco da Caliuques, que Sem Medo, que é maravilhoso. Pode ser de latino. Tem o disco da Beyoncé, o primeiro ato desse disco que ela ainda está lançando. Enfim, muita coisa boa que a gente passou por questões de tempo, mas eu acho que dá pra gente resumir todo esse papo e voltando pro começo da conversa, que a gente tá procurando outro tipo de música. A gente tá caçando outras coisas que fujam das prateleiras que antes colocavam. Então isso aqui é rock, isso aqui, sabe? Isso aqui é world music, é uma coisa que nem faz sentido mais hoje em dia. Isso aqui é jazz, isso aqui é... Não, isso aqui é música eletrônica. Qual que é a diferença entre música pop e jazz? Claro que você consegue colocar nesses lugares, mas uma das coisas que a democratização, entre aspas, da internet proporcionou foi que as pessoas conseguem ouvir músicas sem necessariamente comprar. E antes, o único jeito de você ouvir música sem comprar era o rádio. Ou você pedir para um amigo teu gravar uma fita. Hoje você pode, uma coisa que, sei lá, há 20 anos isso já é comum, mas o cara que frequenta uma rave pode ir num show dos Racionais. Nos anos 90 isso era impossível, sabe? Ou você vai numa rave ou você vai nos Racionais. Você não pode frequentar esses dois universos. E o que a gente está vendo agora é uma produção musical, uma produção cultural, se a gente for pensar isso para além da música, que está passando por cima de todas essas barreiras. E está buscando novas linguagens, buscando novas formas de se conectar com outras pessoas e, enfim, voltando a uma questão que eu acho que infelizmente está ficando fora de moda, mas eu acho que a arte e a cultura vão nos salvar disso, que é a empatia, né? A gente voltar a olhar para as outras pessoas sem essa sensação de desespero, de medo, de ódio, de preconceito e querer entender por que você gosta tanto desse tipo de som, o que tem, sabe? Qual que é a curiosidade? As pessoas estão voltando a ser curiosas. Eu acho que é isso, a gente não saiu da pandemia ainda, né? A Covid ainda está aí, não dá pra gente dizer que a própria OMS não decretou o fim da pandemia. E nem essa ascensão da extrema-direita continua aí o tempo todo, então a gente ainda está impactado por isso, mas eu acho que a arte e a cultura está buscando novos caminhos e tomara que eles apareçam logo. Tomara, axé. É isso aí, encerrando o episódio número 52 do Sabe Som, que contou com a presença de Alexandre Matias. Sabe Som que tem roteiro, trilha e apresentação minha, Thiago França. A produção é de Letícia Holanda, a direção é de Camila Salmásio e a direção de imagem Yolanda Depisol. Trabalhos técnicos de Adilson Oliveira e a identidade visual é do Rafael Canoba. No Brasil de Fato, a coordenação das redes sociais é de Rafaela Cury, a coordenação de rádio e TV é da Muniz Ravena e a direção executiva é da Nina Fidelis. Lembrando que todo episódio gera uma playlist com sons e artistas que foram rolando no papo. O link você encontra na descrição do próprio episódio, no seu player de preferência. É isso aí, valeu e bons sons!